Servo de Deus. Vocês sabem que é importante, né? Então, vou estar lendo um texto aqui, que eu pesquisei, e depois vou tentando um pouco na palavra, amém? A importância da oração. A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã, sendo o meio pelo qual o servo se comunica com Deus. Através da oração, expressamos nossa adoração, confessamos nossos pecados, agradecemos pela bênção recebida, intercedemos por nossas necessidades e pelos dos outros. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos, instruções sobre a importância da oração, demonstrando seu papel essencial na vida de todos os cristãos. Desde o Antigo Testamento, a oração é apresentada como um ato ritual para a comunhão com Deus. O salmista declara: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, e pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmos 5:3. Este versículo revela a prática de buscar Deus logo ao amanhecer, reconhecendo a necessidade de começar o dia em sua presença. A oração matinal estabelece um fundamento espiritual sólido para enfrentar os desafios diários. O Novo Testamento, Jesus Cristo, nosso maior exemplo, enfatizou a importância da oração. Em Mateus 6,6, ele instruiu: mas tu, quando orais, entras no teu aposento e fecha a tua porta. Ora, o teu Pai, que vê em secreto, o teu Pai que em secreto te recompensarás publicamente. Jesus nos ensina a buscar um lugar de quietude, intimidade para falar com o Pai, e destacando necessidade de relacionamento pessoal e sincero com Deus. A oração também é essencial para obter sabedoria, orientação divina. Em Tiago 1,5, lemos: e se algum de vós te falta de sabedoria, peça a Deus, que a toda dá liberalmente e não lança em rosto. E se lhe dá, quando enfrentamos decisões difíceis ou buscamos discernimento, a oração nos conceda a fonte de toda a sabedoria, que Deus lhe é fiel para nos guiar, iluminar o nosso caminho. Aleluia, Jesus. Além disso, a oração é um meio poderoso de intercessão. O apóstolo Paulo exorta os crentes a intercederes uns pelos outros. Exorto, pois, antes de tudo o que se faça, deprezações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo 2,1. Quando oramos pelos outros, demonstramos amor, compaixão, cumprindo o mandamento de Jesus, de amar ao próximo como os amamos. Intercessão tem o poder de transformar a vida e situações conforme a vontade de Deus. A perseverança na oração é outro aspecto crucial. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo instrui: orais sem cessar. Estes versículos nos chamam a uma vida de oração, continuar mantendo uma atitude de constantemente comunicação com Deus. A oração deve ser uma prática diária, constante
não ilimitada. Há momentos especiais, mas integradas em todas as áreas das nossas vidas. Jesus também instruiu a importância da persistência na oração, através das parábolas do juiz Inóquio e da viúva. Persista em Lucas 18, 1 a 8, ele encoraja seus discípulos a nunca desanimar na oração, demonstrando que Deus ouve e responde às súplicas dos seus filhos. A persistência na oração revela nossa fé, confiança, fidelidade a Deus. Além de ser um meio de comunhão, intercessão, a oração também uma fonte de paz e consolo. Filipe 4:6 nos exorta: não estejais inquietos por coisas algumas, ante as vossas petições, seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração, súplicas com ação de graça e paz de Deus, que excede todo entendimento, guardarás os vossos corações e os vossos entendimentos. Em Cristo Jesus, a oração nos alivia das ansiedades e nos envolve com a paz que só Deus pode proporcionar. Pois tanto a oração deve ocupar um lugar central na vida do servo de Deus. Ela nos conecta com o Pai. Nos guia e nos fortalece, nos concede paz com a igreja. Incentivamos a prática constante da oração, seguindo exemplos de Jesus e as instruções das Escrituras, que possamos diariamente buscar Deus em oração, confiando em sua fidelidade e amor infinito. Que a graça do Senhor nos conduza à vida de oração fervorosa, constante, para que possamos experimentar a plenitude da comunhão com Deus e ver a sua maravilha se manifestar em nossa vida. Amém? Aleluia, Jesus. Peço aos irmãos se abrem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, amém? Essa palavra de 1 Samuel é conhecida por toda a igreja, né? Mas Deus, ele fala de certas maneiras sobre essa palavra de 1 Samuel. A palavra de Samuel fala: houve um homem de Rematai de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jeroá, filho de Elueu, filho de Tou e filho de Zofé, Efrateus. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o outro Penina. Penina tinha filho, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Em Silom, estava ali aos sacerdotes em Silom, e estava ali o sacerdote do Senhor, Ofrane e Finéias, os dois filhos de Ali. E sucedeu que nos dias em que Alcana sacrificava, dava elas porções, e Penina e sua mulher, e todos seus filhos e todas suas filhas.
Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ela amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Assim e fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não come? É porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Silom, e ele, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. E estava, são poucas gerações, Perez, gerou e gerou. Desculpa, eu pulei aqui. Perdão. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para aflições da tua serva, e de mim te lembrasse da tua serva, e te esquecesse mais a tua serva, deres um filho varão, ao Senhor darei por todo o dia da sua vida, sobre a sua cabeça não passarás navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porque Ana no seu coração falava, só se movia-se os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estares tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e nem vinho nem bebidas fortes tenho bebido, porém tenho derramado minhas almas. Porém o Senhor não tem, pois tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados é do meu desgosto tenho falado até agora. E então respondeu ele, disse: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. Amém, irmão? Somente até aqui. Por que eu li todo esse texto aqui, irmão? Vou deixar chegar até aqui. Para que nós venhamos entender o tema dessa campanha. O tema dessa campanha é a importância da oração. A oração nas nossas vidas, ela é muito importante. Mas muitas das vezes a gente não dá importância para a oração. Em primeiro lugar, nós mesmos, às vezes, nós não confiamos na oração nossa. Nós não confiamos. Nós pedimos para outros orar. Sabemos que nós temos autoridade de orar. E Deus vai operar na nossa vida. Muitas das vezes acontecem as coisas na nossa vida, no meio da nossa família. Nós pedimos para outras pessoas orar. Vou ligar para o pastor orar pela minha filha, pelo meu filho que está na droga, ou pela alguém que está enfermo. Vou pedir para alguém estar orando, vou pedir para o meu pastor, vou pedir para um pastor, colega meu, estar orando. Sabendo que Deus já te deu autoridade nas tuas mãos.
Somente se abrir sua boca e mostrar para Deus que você tem o poder de estar orando pela enfermidade de um parente seu, pela enfermidade de uma filha, de um filho, ou até da sua própria vida mesmo. Você tem autoridade para estar orando e Deus está te respondendo. Ana, ela não poderia ter filho. E eu sei que enquanto ela estava convivendo junto com aquela mulher, a pior coisa que ela teve ali foi conviver junto com aquela mulher, sendo humilhada, porque ela não poderia ter filho e a outra poderia ter. Penina poderia ter filho e Ana não poderia. Você imagina uma coisa, tipo, já não tem mais jeito, não tem solução. Porque quando Deus fala, não encerrei, quem encerrou foi Deus. Deus encerrou a madre de Ana. Mas Ana não perdeu a esperança. Falou, eu posso até orar a Deus, eu vou orar a Deus e Deus vai me responder. Porque as nossas orações têm poder. E ela falou, eu vou orar a Deus e Deus vai me responder, porque eu sei que eu sou filho de Deus. Deus já fez muitas coisas, né? O que é uma madre dar uma mãe ele não abrir? Porque só ele tem a chave para abrir qualquer porta que ele quiser. E ela foi orar a Deus, ela clamou ele. E o nosso problema é esse, porque muitas das vezes quando alguém fala assim, viu, na vida do teu filho não tem mais jeito, pode esquecer. E você confia mais na palavra daquele um que falou, para te desanimar de que você ir a Deus, até a Deus, conversar com Deus, entrar no seu quarto, né? Entrar no seu quarto, fechar a porta e orar a Deus, clamar o nome dele. Falou, Senhor, o médico já falou que não tem mais jeito. A população está falando que meu filho não tem mais jeito, que meu filho vai morrer nas drogas, o meu marido vai morrer nas drogas, na cachaça. Mas eu creio ainda no Senhor que faz milagre. Mas não, nós preferimos desistir. Eu vou deixar, se Deus quiser, vai acontecer. Não é bem assim, se Deus quiser. Deus quer, mas Deus primeiro quer que você corra atrás, não que você abra a mão. Ele quer que você corra atrás e segura. Não, eu não vou desistir do que é meu. Não vou desistir do meu filho. Não vou desistir do meu casamento. Porque foi Deus que me deu. Se Deus me deu, por que eu vou desistir? Só porque alguém está falando que não vai dar mais certo? Só porque eu estou falando que meu casamento não vai dar mais certo? Porque meu filho vai para a droga, está na droga, não tem mais jeito? Eu vou desistir? Jamais vou desistir. Porque meu Deus está comigo. E Ele vai ouvir minhas orações. Foi o que essa mulher fez. E ela foi entrar no seu quarto, lá no seu cantinho lá, e foi orar a Deus, clamou a Deus, falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu não vou passar navalha no cabelo dele, e enquanto vida ele tiver, vai estar na sua casa. O que acontece? Deus foi lá e operou na vida dela, porque ela persistiu na oração. Isso que é o poder da oração, a importância da oração. E nós não damos importância para a oração. Nossa oração é muito pouca, só é agradecer, obrigado, Senhor, o Senhor me abençoa, tá bom demais. Mas aonde é o impossível para nós orar, nós não oramos. Nós desistimos de muitas coisas por nada, sabendo que nós temos o poder na mão de orar e Deus operar na nossa vida, e nós desistimos. Que vocês, meu irmão, não venham desistir por pouca coisa. Não desista por pouca coisa. Deus está dando autoridade para nós estar orando. Nós estamos passando num tempo tão difícil que nós nem queremos orar. A pessoa pede oração para alguém, para a gente mesmo pede oração, a gente, nossa, mas justo para mim que vai pedir oração? Se acovarda no momento da oração. Nós se acovardamos. Mas nós temos autoridade do céu para estar orando, para o inimigo cair por terra. Nós temos autoridade do céu para estar orando pelo enfermo, alguém que esteja doente. Se alguém estiver lá no hospital e pedir, ora por mim, daí da sua casa, você pode orar, que eu sei, eu acredito que Deus vai lá operar, porque Deus vai confiar na tua confiança. Se você tem que estar em confiança, falando eu vou orar, porque eu creio que Deus vai lá operar, Deus vai operar, porque Ele está vendo que você está com confiança. Ele vai na tua fé, fala, eu vou operar por causa da fé do meu filho, eu vou operar. Só porque ele está insistindo, eu vou operar na vida dele. Ele vai lá, faz a obra, porque você persistiu, falou, Senhor, eu não vou lá, mas eu creio que minha oração e sua mão vai alcançar aquele enfermo que está lá no hospital, aquele filho meu que está lá na cadeia, aquele filho meu que está lá na biqueira. Através dessa oração, Deus vai alcançar, vai operar, e vai fazer o milagre, vai tirar ele de lá, vai mudar, e vai trazer para a casa do Senhor. Como Ele fez na vida de muitos aqui.
Tem muitos aqui que é o que, irmão? Por causa de milagre, oração. Eu mesmo sou um, não é para me estar aqui. Não é para me estar aqui hoje. Mas eu sei que teve gente que orou por mim. Teve gente que não desistiu de mim. E hoje eu estou aqui. Muitos aqui estão aqui. Por quê? Por causa do poder da oração, a importância da oração. Nós temos que dar mais importância à oração. Nós desistimos muito pouco. Muito pouco nós desistimos. Nós fazemos uma campanha, nós não vemos nada acontecer. Falei, eu não vou fazer mais essa campanha. Orei 7 dias, igual a campanha dos 12 dias. Orei 12 dias por 12 anos. Até agora aconteceu. Mas nós ainda estamos no mês de julho. Ainda estamos no mês de julho. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas não é porque nós oramos os 12 dias para 12 meses que nós vamos parar de orar e esperar acontecer o milagre. Não, vamos continuar orando, porque Deus vai operar na nossa vida. E Ana não desistiu, irmão. Ana não desistiu, Deus foi lá e operou na vida dela. E ela teve filho. E a história fala que não foi só um, não, ela teve mais filho. Para poder calar a boca da Penina. E desse jeito nós temos que fazer. Tem muitos aí que falam que nós não vamos conseguir na nossa vida. Mas nós não desistimos de orar e clamar o nome do Senhor, porque eu sei que na minha vida e na sua vida Deus vai operar para calar a boca de muitos que falam que você não é ninguém, que você não vai conseguir, que tuas orações é só do teto para baixo. As tuas orações ela invade esse telhado, mesmo que ela seja de isopor, de 2 camadas, mas tuas orações invadem e vai até o céu, irmão. E Deus ouve as nossas orações, porque Deus ele está de olho aberto 24 horas, o nosso Deus não dorme. E nós não podemos desistir por poucas coisas. Amém? Eu quero deixar uma palavra, irmão, que se encontra no livro de Isaías 38. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Isaías 38. 38 primeiro. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amon. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ouviu Ezequias e seu rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andeis diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, que acrescentarei os teus dias 15 anos. Aleluia, Deus. Olha o poder da oração de novo. Deus, ele ouve nossas orações. Às vezes fala, mas Deus já falou, está falado. Está falado. Mas enquanto Deus não tirar a tua vida, você não pode desistir. Deus deu a ordem para Isaías: vai lá. Fala para Ezequias, pôr a casa dele em ordem, que de hoje ele não passa, ele morrerá. Isaías falou: Senhor, você viu que eu era fiel, Senhor, papai. Ele clamou o nome dele, orou, virou a cara para a parede, meteu a cara no pó. O que Deus quer é que nós se humilha para ele operar na nossa vida. Mas nós não, nós queremos orar aqui, ó. Eu sou, eu faço. Deus quer que você enfie a cara no pó. A cara no pó, para ele poder responder. E este homem, ele veio enfiar a cara na parede e orar a Deus.
Ele clamou ao Senhor. Antes mesmo do profeta chegar até a própria casa, o Senhor já falou com o profeta de novo: volte lá. Fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. O nosso Deus, ele quebra protocolo, irmão. Quebra protocolo. Através da tua oração, ele quebra protocolo, ele muda. Ele muda para o bem. Porque se aquele homem não tivesse clamado, como foi falado, vai morrer, eu não podia desistir. Falou: pronto, agora eu vou bagunçar mesmo, já que eu vou morrer, eu vou bagunçar. Mas ele falou: não, eu não tenho fôlego de vida, eu vou clamar o nome do Senhor. Não está tudo perdido, não. Eu vou clamar o nome do Senhor até o último minuto, mas eu creio que o Senhor vai fazer a mudança. O Senhor vai virar, através da oração. Ele foi, virou a capa para a parede e começou a orar a Deus. Falou: Senhor, não. Porque muitas das vezes a gente aceita muitas coisas. Às vezes chega um profeta para você e fala: viu, aquela porta do teu emprego vai fechar. Tu vai aceitar? Você tem que falar para ele: não, se for de Deus, fecha, mas se não for, não vai fechar. Mas ali o profeta veio até o Ezequias e falou para ele: tu morrerá. Ele falou: eu vou falar com Deus. Quem sabe que Deus não muda meus planos, me acrescenta mais, pelo menos mais umas 2 horas. Eu sei que se chegar para você, Deus falar para você, fala: viu, você só tem mais 15 anos. Você vai falar: meu Deus, mas só 15 anos? Você nem sabe se você ainda viver mais um dia. 15 anos para ele foi suficiente mesmo para ele pegar, fazer tudo de novo, fazer o certo. Porque quando Deus fala: vou te dar mais um tempo para você, é para você fazer o certo. Porque muitas das vezes Deus dá mais uma chance para a pessoa, e a pessoa quer fazer o errado. E eu sei que Deus está acrescentando mais vida na vida de alguém aqui nesta noite. Mas aproveite esse tempo que Deus está te dando e venha fazer as coisas certas. Para que Deus não resolva e venha diminuir de volta. Porque se Deus está acrescentando, é para você fazer o certo, não fazer o errado. Porque Deus, como Ele acrescenta na tua vida mais 15 anos, Ele pode retirar também os 15 de volta. Porque Ele está dando para que nós venha fazer a obra dEle, venha fazer a vontade dEle. Mas não, muitas das vezes Deus acrescenta, Deus dá mais uma chance para a pessoa, pastor. O que é que Ele faz? Mais uma chance. Agora eu vou bagunçar, vou fazer a minha vontade. Deus vai lá e recolhe. Porque eu já conheci muitas pessoas que já aconteceu isso, de Deus dar uma chance, Deus dá mais uma chance. O que acontece? Deus fala: não, está querendo fazer graça com a minha cara? Eu não sou Deus de brincadeira. Ele vai lá e leva. Tem um colega meu que falou para mim que um colega dele estava no grupo de louvor, maravilha de Deus, era o melhor que tinha, de tudo que tinha de instrumento na igreja, ele tocava. Recebeu uma proposta do inimigo: vai lavar pagode, cantar pagode. Ele falou: eu vou. E foi. Chegou lá, foi poucos tempos, já houve um problema na garganta. Foi, operou da garganta, voltou para a igreja de novo, para fazer a vontade de Deus. Só que Deus viu que ele não estava fazendo a vontade dele, ele queria ir só para si, para poder curar. Deus falou: tá bom, vou curar ele. Curou. Quando ele melhorou, ele saiu de novo. Deus pegou e falou: vou te levar lá no hospital, de lá tu vai para onde tu quer. Pegou, foi para o hospital de novo, de lá não saiu mais. Foi direto quando ele queria, ele não queria ficar lá no mundo. Foi para lá e Deus recolheu. Por quê? Deus acrescentou na vida dele mais uns dias de vida, mas o que ele quis? Fazer a vontade do mundo. Fazer a vontade do mundo, e foi aonde ele errou o pé. Porque a gente, se Deus der mais uma chance para nós, irmão, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar Ele, porque não tem como Deus dá mais uma chance para você e você quer fazer Deus de brinquedo. Eu vou dar mais uma saidinha, eu vou dar mais uma brincadinha e depois eu volto. Não, a casa do Senhor não é emprego, não é empresa que você de 30 em 30 dias você está pegando férias. Quer pegar férias, e a casa do Senhor não é assim. A gente chega, entra, sai, Deus dá uma oportunidade, venha, sai, venha. Uma hora Deus fala: não, você está de brincadeira, então eu vou parar por aqui. Mas se Deus está acrescentando nas nossas vidas mais oportunidade, vamos ter oportunidade para estar adorando o Senhor, não para ficar de brincadeira, como Ele acrescentou na vida desse homem. E esse homem teve mais oportunidade, mais 15 anos, e esses 15 anos que ele teve, ele fez a vontade de Deus. Mas também chegou aos 15 anos, Deus levou. Nas nossas vidas vai ser assim também. Vai chegar um momento que Deus vai chegar a falar contigo, alguma coisa Ele vai falar. E ouve a voz de Deus. Nós temos que ouvir. Deus fala conosco no momento das nossas orações, irmão.
E muitas das vezes Deus está falando, nós não estamos querendo dar ouvido a Deus. E que nós venhamos ouvir a Deus mais. Porque se nós não ouvir a Deus, chega um momento que Ele vai botar nós no estreito. Aí é onde nós vamos querer clamar o nome dEle. E Ele dá mais uma chance para você. Amém? Você está passando, pastor Daniel, está finalizando. E é o que Deus colocou no meu coração nesta noite, né? Quero estar agradecendo a Deus também por essa oportunidade de estar participando desse ensinamento. E agora o pastor Daniel está finalizando. E as palmas que dá ao Senhor. São os irmãos que a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Um assunto bastante propício para os nossos dias, né? Que é acerca da oração. E, de fato, irmãos, a oração é um alicerce na vida do crente. Sem a oração, a gente não consegue perseverar, não consegue chegar aos nossos objetivos. Com Deus, a oração é fundamental. É fundamental. O pastor citou aqui 2 exemplos, né? Citou o exemplo de Ana, que perseverou em oração. Note que no verso que ele leu, fala que ela, no verso de número 12, diz que ela perseverou em oração perante o Senhor. Ela perseverou, ano após ano, ela perseverou. Porque naquela época, irmãos, não ter filho, para uma mulher, ela se considerava uma pessoa amaldiçoada. Para ela, gerar era um sonho da vida dela. E para que aquele sonho se realizasse sobre a sua vida, ela perseverou. Note que o marido dela amava ela, mais do que a Penina. Se você for analisar, Ana era casada com Eucana, e eu creio que os 7 primeiros anos, para ela foi bênção, só que o sonho não se realizou. E quando passava-se 7 anos e ela não gerasse, dava o direito para o marido casar com outra mulher, para que a sua descendência continuasse. E ali começou a aflição da nossa irmã Ana. Note que a Bíblia fala que Penina era sua rival. Eu sei que você já ouviu centenas de sermão acerca de Ana e de Penina, mas se você parar para analisar, irmãos, é muito difícil ter uma rival dentro da sua própria casa, porque Penina gerava e Ana não gerava. Era a mesma coisa de Penina dizer todo dia: olha, Ana, eu posso, você não pode. Eu tenho, você não tem. Eu sou, você não é. Porque Penina podia ter filho. Penina era mãe. Ela podia, tinha, e ela era. Ana não podia, não era e nem tinha. Mas ela perseverou em oração. Porque nas nossas vidas vai ter fases assim, irmão, que a gente não é, que a gente não tem e que a gente não pode. A gente não é, não tem e não pode. Mas se perseverar, buscar a presença de Deus, buscar a Deus em oração, você vai ter, vai ser e vai poder. É para quem crê, irmão, é para quem crê. Ana perseverou, irmão, perseverou em oração. Note que o sacerdote teve ela até por embriagada. Disse para ela: aparta-te do vinho. Mas ela disse: não, tua serva está aflita em espírito. Porque tem momentos, irmãos, que a gente tem que orar até neste ponto. Está em aflição de espírito. Clamar a Deus. Eu creio que se eu for abrir aqui uma oportunidade para os irmãos contar testemunhos que foram alcançados através de oração, os irmãos têm bênçãos grandes para contar, que foram alcançadas através da oração. Mas qual foi o segredo? Perseverar
perseverar em oração. Porque nos dias de hoje, irmãos, está difícil perseverar em oração. A gente faz igual Jonas. Você não vê Jonas orando para nada. Você não vê Jonas orando na chamada. Você não vê Jonas orando para comprar passagem. Você não vê Jonas orando para ir para o porto. Você não vê Jonas orando para entrar no navio para viajar. Você não vê. Mas a hora que ele está lá no fundo do mar, dentro do grande peixe, você vai ver Jonas orando. Porque é assim na nossa vida. A gente espera chegar lá no fundo. A gente espera chegar lá no momento mais difícil. E Jonas disse: do profundo do abismo clamei ao Senhor. Das profundezas, uma tradução que diz: da profundeza do inferno clamei ao Senhor. Ele esperou chegar na profundeza do inferno para clamar a Deus. O pastor aqui citou outro exemplo, né, de Ezequias, Ezequias, se você percebeu, ele disse que quando o profeta disse para ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Essa era a vontade de Deus para a vida dele. A vontade de Deus era que Ezequias morresse. Só que muitas das vezes, irmãos, a gente não quer aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Porque é duro, né? Note que ele orou para a parede, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu tenho andado na verdade, andado com retidão de coração. Vamos ler lá, Isaías 38, do verso 3, diz assim, lembra, e disse: ó Senhor, peço-te, lembra-te agora, em que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Você percebeu? Ele está pedindo para Deus lembrar. Ele disse: Deus, lembra-te que eu andei diante de ti em verdade. Você acha que precisa de lembrar a Deus, irmãos? Você acha que você precisa lembrar a Deus do que você fez? Você acha que você precisa lembrar a Deus do que você fez? Deus, note, ele falou assim, ah, Senhor, peço-te, lembre-te que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Mesmo ele andando em verdade, mesmo ele andando com o coração perfeito e fazendo o que era reto, Deus pediu para ele colocar a casa em ordem. Mesmo ele andando na verdade, mesmo ele fazendo o que era reto, Deus falou para ele: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás. Ele orou a Deus, e você leu aqui com o pastor Gilmar, que Deus acrescentou mais 15 anos. Mas por que será que Deus acrescentou mais 15 anos? Sabe para quê? Para ele colocar a casa em ordem. Deus deu mais um tempinho para ele colocar a casa dele em ordem. Deu mais 15 anos para ele colocar a casa em ordem. Mas sabe o que acontece, irmãos? Ele não conseguiu colocar a casa em ordem. Se você continuar lendo, você vai ver que ele viveu os piores 15 anos da vida dele. O pior 15 anos, na verdade, o que Deus queria era poupá-lo desse sofrimento, porque ele viu os babilônios entrar na cidade santa, ele viu os filhos deles, irmão, ser castrado, ele viu as filhas dele
ser violentada, as mulheres dele ser violentadas, antes tivesse morrido, sim ou não? Mas Deus, irmãos, queria poupá-lo, mas ele pediu, orou a Deus, e Deus acrescentou. Note que Deus, ele responde. O profeta Jeremias, ele disse: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Deus tem coisa grande para quem clama, Deus tem coisa grande para quem ora, Deus tem coisa grande. O profeta Jeremias, ele estudou para ser sacerdote. Sacerdote não podia ter nada, porque o sacerdote, ele não podia possuir nada, porque ele dependia exclusivamente das doações, das ofertas, dos dízimos, para sobreviver. E naquela época, o templo foi destruído, não tinha ninguém para dizimar, não tinha ninguém para ofertar. A vida dele, irmãos, foi para a verdadeira miséria. Mas quando Deus o levantou na qualidade de profeta, agora, profeta pode possuir, profeta pode ter. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus falou para Jeremias: Jeremias, compra tudo de volta o que era dos teus pais. Como que um homem que vive na miséria consegue comprar tudo o que era dos pais deles? Falou: tudo que era dos teus pais vai vir parar nas tuas mãos. Deus restaurou a vida de Jeremias, porque ele clamou a Deus, e Deus lhe respondeu coisas grandes e firmes que ele não sabia. Então, irmãos, esse é o segredo, perseverar em oração, assim como a nossa irmã Ana perseverou em oração, como Ezequias, que teve esse privilégio, irmãos, de orar e Deus o responder no mesmo dia. O profeta já estava indo embora com a missão cumprida, ele ainda estava no palácio. Deus falou para ele: volta lá, volta de novo. Mudei a mensagem, mudou a mensagem e acrescentou para ele mais 15 anos de vida. Ana teve a sua resposta, ela alcançou Samuel, mas ela fez um voto com Deus, e ela fez o voto e ela cumpriu. Você já percebeu que muitas das vezes, quando a gente está na prova, a gente faz oração e a gente faz votos com Deus, faz votos e esquece? Tem crente que está devendo voto, irmão. Olha, quando está na prova, faz aquele monte de voto, irmão. E chega na hora de pagar o voto: não, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Se o Senhor me livrar disso, eu vou fazer isso. Quantos votos, não é verdade, irmão? Seja sincero aí. Eu sei que você está pensando aí num votinho aí que você fez aí e que não cumpriu aí, que está no vermelho aí, está no vermelho aí com Deus. Eu sei que você está no vermelho aí com Deus aí, porque é assim, irmão, nós esquecemos, Esquecemos, mas Deus não esquece. Mas às vezes a gente quer fazer igual Ezequiel, lembrar Deus. Quando a gente está certo, a gente quer lembrar Deus, Só que Deus não precisa de você lembrá-lo, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Aqui no texto de Ana, a Bíblia diz: e falava Ana em seu coração. Falava Ana no seu coração. Deus sabe o que você fala no seu coração. Deus sabe o que você fala com Deus no seu coração, no íntimo da sua alma. E saiba de uma coisa, irmãos: Deus tem a hora certa e o momento certo de ter a resposta sobre as nossas vidas.
O segredo é perseverar. Lembra do profeta Daniel? Ele perseverou em oração, mas as bênçãos estavam retidas no céu. Os demônios estavam impedindo de chegar até o profeta. A resposta: 21 dias ele perseverou em oração, mas Deus enviou um anjo para lutar contra a potestade, contra os principados, para que a bênção de Daniel fosse liberada sobre a vida dele. E muitas das vezes, irmãos, as nossas bênçãos que nós clamamos em oração está retida no céu, e nós precisamos clamar para que as potestades do inferno, que Deus envie anjo e coloque as potestades do inferno por terra e chegue até a nós. A Bíblia diz, irmãos, que o anjo falou para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você clamou, Deus já tinha enviado a resposta. Ei, desde o primeiro dia, irmão, desde o primeiro dia que você fez um propósito com Deus no seu coração, Deus já enviou a resposta, e muitas das vezes está retida. Por isso, Deus manda perseverar. Se você lembra o texto que ele leu, o pastor leu.